É fundamental percebermos, quando adentramos ao universo das lições do Cristo Jesus, ter em conta que em muitas das passagens, algumas das mais lindas passagens do Evangelho, se apresentam sobre a forma de parábolas. Era, portanto, da metodologia do Cristo indicar aqueles elementos da sua doutrina, essenciais para a compreensão de nós outros, sobre ainda um ensino que havia de carregar-se muito no simbolismo, nas alegorias, nas figurações, sempre trazendo registros daquilo que era a vida, o cotidiano daqueles que o acompanhavam na jornada, encarnados que estavam àquela época. Lembremos-nos que, acompanhando Jesus, em geral se fazia os camponeses, os pescadores, os mais humildes, e assim era que as parábolas se revestiam de elementos que eram comuns à percepção daqueles que o ouviam. Era fundamental estabelecer uma linguagem que fosse acessível àqueles que o acompanhavam. De modo que muitas das alegorias apresentadas pelo Cristo, em suas várias lições, apresentavam sempre elementos da natureza, porque eles estavam constantemente em contato com a natureza. É por isso mesmo que o Cristo, ao exemplificar-se ele próprio como algo que era essencial para a nossa vida, e nos lembremos que ele veio nos revelar a vida numa dimensão muito mais ampla. Ele veio nos despertar para a vida que era a vida imortal, nos informar que éramos algo mais do que isso que somos na carne. E o fazia exatamente nos indicando o que era aquela vida que ele veio nos apresentar e nos indicou ser vida em abundância. Uma vida espiritual que vai além de tudo o que vivenciamos apenas numa existência, que prolonga-se e nos apresenta de que haveremos de adentrar por várias moradas do nosso Pai. Ao falar sobre essa vida eterna, ele a representou muitas vezes com elementos da natureza. E é por isso mesmo que há uma passagem contida em Marcos, em seu capítulo 4, em que ele nos apresenta, por exemplo, a parábola do crescimento da semente. Vejamos que, quando se lê a parábola do crescimento da semente, as pessoas dizem: o que é que Jesus quis nos dizer com isso? Porque veja que é uma parábola muito simples. Vejamos na leitura para que possamos comentá-la. Dizia-lhes, Cristo dizendo aos que o acompanhavam: o reino de Deus é assim como um homem que lance a semente na terra, sobre a terra. Durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Olha que coisa, a gente lê a passagem e diz: o que é que o Cristo quis dizer? Ele diz que o reino de Deus é conforme uma semente, e ela cresce, ela passa por todos os estágios, desde a semente, vai evoluindo, vira uma planta firme, ela frutifica, ela é, no caso, como um trigo, ela enche a espiga de grãos, aí é o momento da colheita, quando chega o momento da colheita, a foice vem, se faz a ceifa. E aí a pessoa diz: como é que é esse reino de Deus, que é semelhante a uma semente que é lançada à terra e que frutifica dessa forma até o momento da colheita? E as pessoas dizem: o que é isso?
O que o Cristo quis nos dizer? Mas nos lembremos que ele, em outra passagem, em exemplificando-se como algo essencial à nossa vida, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou seja, aquele que era a perfeição absoluta era o pão essencial para todos nós. É um tipo de alimento que pobres e ricos todos se alimentam do pão. É algo rotineiro comum a cada um e, portanto, é expressão daquilo que é essencial a nos alimentar a cada um de nós. Mas vejamos, ele se exemplifica como aquele que é perfeito, dizendo-se ser pão da vida. Agora voltemos para a parábola do crescimento da semente. Está ali retratado toda a evolução espiritual que devemos realizar, até chegarmos a ser como ele, como pão da vida. Porque na realidade o reino de Deus é conforme uma semente que é plantada na terra. Que terra que o reino de Deus como semente haverá de ser plantada? É a terra do nosso coração. Plantada a semente no nosso coração, ela se transforma. A semente se quebra para começar a iniciar o seu processo de crescimento. É quando recebemos aquela mensagem e tomamos a firme decisão de ir ao encontro da luz divina. Está a semente dentro da terra do nosso coração, mas ela busca a luz. E ela rompe a fronteira da terra em busca dessa luz. E é dito que aquele que aceita a palavra de Deus e começa a sua jornada iluminativa, ele nem se dá conta de como é que essa planta cresce. Mas ela cresce, frutifica. Porque nós não nos damos conta. Hoje eu estou melhor do que ontem, hoje eu estou mais espiritualizado que ontem. Nós não temos medida para isso. Nós apenas tomamos a firme decisão de ir ao encontro de Deus. E quando fazemos isso, o nosso processo evolutivo vai assumindo forma, ganhando forma. A forma de uma plantazinha ainda tênue que rompe a terra, já começa a ir em direção à luz, vai se fortificando até o momento em que a espiga já se faz cheia de grãos. É todo o processo de iluminação espiritual nossa. Mas veja, há a informação de que quando ela está madura, vem a ceifa e corta. E de fato, se pensarmos no pão, essa semente haverá de ser triturada, amassada, transformada para se converter em pão, doada à humanidade, conforme Ele próprio. Essa é a nossa trajetória, é tudo o que iremos realizar. E é magnífica essa construção do Cristo para entendermos que o processo de evolução, em que pese sofrer as influenciações da água, da luz do sol, da terra e sua fertilidade, é um componente da nossa vontade em ir em direção à luz. É essencial que queiramos ir em direção à luz e dessa forma cumprirmos a trajetória que ele nos convoca a perceber nessa parábola tão simples, de tão poucos versículos e tão rica de ensinamentos. Porque não podemos pegar uma passagem do Evangelho e imaginá-la solta, sem nenhuma representação maior de influenciações de outras lições. E aí estamos já vinculando-a com o pão da vida. E com esta parábola que agora trataremos de nos dedicar à análise. Porque em Mateus, no capítulo 13, é o Cristo a ensinar aos apóstolos. E ele dizia, junto com a multidão que cercava, naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e o povo todo ficou na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo:
o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu na beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E caiu outra na boa terra, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Olha outra passagem. A pessoa olha essa passagem do Cristo e diz, olha só, o Cristo está falando de um semeador, um agricultor, e ele chega e lança sementes em vários tipos de terreno, e ele vai nos dizendo, aqui deu certo, aqui não deu certo por isso, aqui não deu certo por isso, aqui frutificou 30 por um, ali frutificou mais 60 por um, ali deu melhor resultado 100 por um. E foi isso. E as pessoas dizem, que ensino simples, mas o que o Cristo queria dizer com isso? Afinal, os estudiosos do Evangelho e aqueles que vão identificar essa passagem haverão de considerar o Senhor como o cultivador, o semeador. E a primeira grande questão que se diz é como é que um semeador competente como o Senhor da vida ou o próprio Cristo, e ele não tem a eficiência de lançar a semente no melhor terreno. Como é que ele deixa sementes cair na beira do caminho? Como é que de repente ele deixa cair sementes em áreas pedregosas ou áreas onde tem espinhos? Porque certamente, para qualquer um de nós, mesmo não sendo um agricultor experiente, nós deveríamos imaginar que em ambientes onde tenha espinhos ou muita pedra, ou mesmo à beira do caminho, não haverá de frutificar. Mas a mensagem do Cristo não tem esse endereço. Ela não quer dizer para que nós percebamos que o Senhor da vida é bom ou mau agricultor. Ele está buscando que possamos entender que tipo de solo é o nosso coração. Nos lembremos da outra parábola. O reino de Deus é conforme uma semente que é lançada por terra, a terra do nosso coração. E essa parábola, ela é endereçada a nós outros, para que compreendamos que tipo de solo é o nosso coração. Se temos a capacidade de recepcionar essa semente divina e fazer frutificar. Porque diz ele, aquela semente que é lançada à beira do caminho, ela não frutifica porque nem penetra no terreno, e vem as aves, bicam, e a semente, logicamente, é morta ou pelas bicadas ou porque foi engolida pelas aves. As aves aí entendidas como os inimigos, como os adversários. Porque era interessante que o Cristo vai explicar essa parábola. E é uma das poucas parábolas que o Cristo apresenta, e como os discípulos não entendessem, dizem, mas o que é que tu querias nos dizer com esta parábola? E aí ele diz, ainda não entenderam, e vai explicar a parábola. Isso é que é uma coisa maravilhosa. Ele vai explicar a parábola e vai nos afirmar, portanto, que na passagem em que ele está nos oferecendo, ele vai dizer os que se acham à beira do caminho, porque ele está falando, portanto, quando os discípulos perguntam, e ele diz, não percebeis esta parábola? E como não entendereis todas as parábolas? E aí ele fala, quando alguém ouve a palavra do reino e não compreende, vem o mal e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ele diz, o que foi semeado em lugares pedregosos é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria,
mas não tem em si a raiz, então é de pouca duração. E quando sobrevém a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas abafam a palavra e ela se torna infrutífera. E o que foi semeado na boa terra é quem ouve a palavra e o compreende e verdadeiramente dá fruto, produzindo 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Então veja, o próprio Cristo nos explica a parábola. Ela está endereçada a nós outros para entendermos o nosso coração. Veja, quando andamos pela estrada, existem aqueles terrenos à beira da estrada. Hoje asfaltada, certamente. Mas mesmo naquela época, vejamos, a estrada era a que passavam as carroças, a que passavam os animais, os bois, os burros, os camelos. E sempre que se passa muito num terreno, esse terreno vai ficando socado, impermeável, duro, endurecido. E assim é com o terreno onde se passa e a margem da estrada. É um terreno endurecido. Então você lança uma semente, ela não penetra no solo e, portanto, não irá frutificar. São os corações que estão movidos nestas condições com aquele sentido de dureza de quem vive pelas sensações. Responde sempre aos estímulos das sensações. Se tem frio, se agasalha. Se tem fome, busca comer. Se tem atração sexual, busca a satisfação do seu desejo. São sempre a busca de satisfazer as sensações. E vive-se assim. Pessoas que vivem assim, a palavra chega até ele, mas ele nem compreende. O mundo da palavra, falar para ele que ele é um espírito imortal, que ele deve buscar desenvolver o espírito imortal que é ele não entende isso, porque só entende o corpo e suas necessidades, só entende a carne e suas necessidades, só entende a demanda do mundo. Então ele não pode compreender as questões espirituais e ele nem entende, nem tem tempo para ouvir, nem quer ouvir. E, portanto, a palavra chega a ele e o inimigo, na forma figurativa das aves que bicam as sementes à beira do caminho, levam a palavra embora e ela não frutifica, obviamente. São as pessoas movidas pelas sensações. Mas existem aqueles outros terrenos. Existem os terrenos pedregosos. Vejamos, a construção dessa ideia de um terreno pedregoso nos dá uma ideia diferente daquela das sensações, porque são pessoas movidas pelas emoções. As pessoas que têm um coração feito terreno pedregoso são as pessoas que respondem às sensações, às emoções. Então, vejamos, eu recebo a palavra, até digo, olha que coisa maravilhosa, que encantamento com essa palavra. De repente é o Cristo a nos dizer, eu estarei convosco até o final dos tempos. E nós nos emocionamos, olha que coisa maravilhosa, como é bom o Evangelho. Eu quero ouvir mais disso. E é o Cristo nos dizendo, eu vos vou enviar o Consolador prometido. É o Cristo a nos dizer, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E nós nos encantamos. E dizemos, eu quero essa semente. Aí a semente adentra o nosso coração. Mas ele é pedregoso. As pedras, em geral, são os tropeços, aquilo que nos impede o caminho. Então são, por exemplo, as atribulações, as aflições. E as pessoas, quando passam por uma aflição, e estamos aqui às vésperas de um dia em que a comunidade, particularmente a comunidade cristã, reverenciam os seus entes queridos que partiram,
E quando o fazem num sentimento de dor, de luto, de perda. E muitas pessoas, quando passam por uma dor como essa, mas também outros tipos de aflições, passam pela dor e aí se afastam da palavra. Se afastam daquele desenvolvimento espiritual que era tão necessário, porque afinal de contas a semente veio quando eu me agradei da palavra de consolação do Cristo. E aí eu digo, eu quero ouvir essa palavra. Mas na primeira dificuldade, nós desertamos do trabalho de iluminação espiritual, porque dizemos, é tanta dor, onde é que está a consolação que não me chega? Por que aconteceu isso comigo? Isso não deveria ter acontecido comigo. Não deve existir Deus se eu estou sofrendo tanto. E aí abandona. São as pedras do caminho. E os corações pedregosos se deixam envolver nestas pedras e não deixam florescer, frutificar esta semente. E aí nos colocamos em impedimentos. Não conseguimos ir adiante. São aqueles que têm os corações pedregosos. E o Cristo diz, estes não irão frutificar. Existem aqueles outros que, não movidos mais pelas sensações, já se mantêm numa certa condição de interpretação da vida maior do que atender aos desejos, aos instintos. Também já não é tão movido pelas emoções, tem mais equilíbrio em relação às situações de dores e às situações de grande alegria. Já tem um certo equilíbrio e tem um raciocínio, um intelecto mais desenvolvido e, portanto, se aproximam da palavra, vendo nela beleza. E diz que tem muita lógica nisso que nos é oferecido através do Evangelho. E aí se aproxima da palavra do Evangelho, traz para si e diz, eu quero desenvolver isso. E traz ao seu coração. Mas são pessoas tão envolvidas com as coisas do mundo, querendo interpretar as coisas do mundo, querendo desenvolver, querendo enriquecer, querer ganhar postos na sociedade, que estão envolvidos nas coisas do mundo. Os problemas lhe cercam, tal como espinhos que estão cercando aquele terreno, que é o terreno do nosso coração. E aí esses problemas vão crescendo, tal como os espinheiros, e a planta não frutifica. São as pessoas que se movem muito em direção às coisas do mundo, querendo alcançar o desenvolvimento intelectual, material, as condições de destaque no mundo. E aí, em que pese achar beleza na palavra, achar beleza no Evangelho, ser capaz de recepcionar aquela palavra com muito carinho, muitas vezes, mas aí deserta. São aquelas pessoas que não têm muito tempo para essa atividade. As pessoas convidam, vamos ao centro espírita. Não precisa ser o centro espírita, a igreja A ou B, não é? E não vai. Hoje eu não tenho porque tem uma reunião lá de negócios. Hoje eu não posso porque estou envolvido com essa ou aquela atividade. E vai desertando. Eu acho muito bonito, eu gosto muito do Evangelho. Assim que eu tiver um tempo, eu vou. Aí não frutifica, não desenvolve, não vai adiante, não cumpre aquela trajetória que o Cristo nos informou que a semente lançada num solo haveria de realizar. Mas existem os outros corações. Os corações que recepcionam a palavra com amor. E aí, ao adentrar essa semente neste coração, que é a própria palavra do Cristo, é o próprio Evangelho, ele realiza em vida aquilo que é oferecido pelos exemplos do Cristo. E ele não quer só se encantar em ouvir as coisas do Cristo,
mas ele quer realizar tal como Cristo ensinou. E por isso mesmo começa a frutificar. E como temos estágios diferenciados de crescimento espiritual, alguns destes irão já dar resultados de 30 por 1. Alguns outros, já mais evoluídos, irão dar resultados de 60 por 1. E outros mais, já aqueles de grande elevação espiritual, haverão de frutificar a 100 por 1. É uma situação extraordinária essa que o Cristo nos convoca, porque a grande questão agora é interpretar qual é o nosso coração. A grande reflexão que temos que ter não é ver a mensagem do Cristo e dizer, olha que coisa linda que o Cristo disse. Ele não disse para ninguém, disse para cada um de nós. E nesse instante devemos fazer uma investigação. Qual é o solo que temos em nosso coração? Alguns haverão de dizer, o meu coração é de pedra. Olha só como eu estou atrasado. Outros haverão de dizer, o meu coração é como um terreno à beira do caminho. A palavra vem, nem frutifica, porque eu nem presto atenção. Não é o caso de ninguém aqui, obviamente, porque os que aqui estão já estão frutificando. Alguns a 30 por 1, outros a 60 por 1, não é verdade? Outros a 100 por 1, quem sabe? Não, sejamos humildes, sabemos que ainda não estamos aí. Não estamos aí e também não somos necessariamente um ou outro terreno. Não existe a necessidade de sermos apenas um desses terrenos. Na realidade, todos nós somos uma mistura de cada um desses terrenos. Saibamos, nosso coração tem um pouquinho do solo à beira do caminho. Ou alguém acha que o seu coração não tem terreno à beira do caminho? As pessoas dizem, não, meu coração recebe a palavra do Cristo, não é verdade? Ou alguém aqui acha que no seu coração não tem esse terreno à beira do caminho? Coração endurecido. Devo dizer que provavelmente, a menos que tenha alguém aqui iluminado que eu ainda não conheço, inclusive a mim mesmo, todos nós temos um pouco do coração à beira do caminho, o coração endurecido. Todos nós. Não sabemos qual é a parte do nosso coração que é endurecido. Isso é uma investigação que cada um tem que fazer. Outra parte do nosso coração é um terreno pedregoso. Outra parte do nosso coração é um terreno espinhoso, cercado de espinhos. E já tem uma parte do nosso coração, que coisa maravilhosa, de cada um de nós, que já é um coração que é receptivo à semente divina. A grande investigação que temos que realizar é aonde é que meu coração é endurecido para eu trabalhar, fazer com que ele deixe de ser endurecido. Qual é a parte do meu coração que é pedregoso? Porque eu também tenho que trabalhar sobre essas pedras para tornar esse coração, esse terreno, capaz de ser cultivado. Em algumas circunstâncias eu tenho que ver quais são os espinhos que ainda condicionam a minha vida para que eu possa fazer a limpa do terreno e fazer com que esse terreno também frutifique. E se já temos um coração com a terra boa, ver se ela melhora para que a gente possa deixar de produzir só 30 por 1 e passar a 60 por 1 e até 100 por 1. Então vejamos que essa investigação é fundamental. Eu vou colocar algumas passagens aqui do Evangelho e a gente vai ver se o nosso coração está acessível, se está cheio de espinhos, se está... Vejamos. Diz o Cristo, nos convocando
para realizarmos o bem. E ele nos diz, por exemplo, admoestando os discípulos, e recebamos essa colocação para nós outros. Porque os discípulos foram chamados para atuar num caso concreto. Havia um jovem, e esse jovem chegou ali com uma obsessão. E o pai diz: olha, eu já entreguei aos teus discípulos esse cara, conseguiram curar. E o Cristo repreende os discípulos porque não tinham realizado. Vai lá e cura aquele jovem e diz aos discípulos: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostardas, realizarias isso e muito mais. Serias capaz de deslocar montanhas. Quando a gente pensa isso, mas deslocar montanhas, sim, não é objetivamente, deslocar montanhas de problemas que nos encontramos para frente. Coisas que a gente não imagina poder realizar. Mas o Cristo nos dizia que éramos capazes de fazer isso e muito mais. Então olha que coisa interessante. E aí pensemos nós, diante desses desafios que o Cristo nos coloca, quantas circunstâncias somos aqui e ali defrontados com uma necessidade de um nosso semelhante, como respondemos a elas? Quando nos chega em uma circunstância alguém para a qual nós imaginamos ser alguém que afeta a nossa noção de cidadania, a nossa noção de bem, aquilo que consideramos do bem, quando pensamos assim, temos a condição de percebê-los como o Cristo nos disse, nos dizendo que somos todos irmãos. Conseguimos ver um nosso irmão naquele que, por exemplo, assassinou alguém. E a gente diz: não, irmãos são todos esses aí, agora esse assassino não é meu irmão, não. Se alguma vez, quando diante de uma notícia de um assassinato, nós oramos pela vítima, todo mundo aqui ora pela vítima, vê uma notícia no jornal, aí diz assim, na televisão passou ali, aí diz: fulano matou uma criança, que é uma coisa mais forte ainda assim, matou uma criança. Aí a gente olha assim e diz: oh meu Deus, eu vou rezar por essa criança, não é verdade? Eu tenho a impressão que a maioria aqui ora por essa criança, não é verdade? Que maravilha, já somos receptivos a isso do Cristo, orar pela vítima. Quantos aqui, em alguma circunstância como essa, orou pelo assassino? Mas o Cristo disse que são todos irmãos, a criança e o assassino. Mas em geral não oramos pelo assassino. E o assassino é também como nós já fomos. Porque em alguma encarnação anterior nós matamos, nós fomos violentos. Se hoje não fomos, ótimo, maravilha. Mas em alguma nós fomos. E houve alguém que estendeu as mãos para nós outros, e disse: levanta-te, ergue-te, errastes, mas tu, assim como eu, és filho de Deus, e terás outra oportunidade, e eu te ajudarei. Nós não sabemos, mas em algum momento nós já fomos ajudados desta forma. E queremos que os nossos irmãos, que ainda estão atrasados espiritualmente, que ainda usam da violência, que eles não recebam ajuda. Como se nós pudéssemos nos referir a eles, tal como aqui foi abordado na mensagem inicial, imaginando um céu e um inferno eterno, e dizer: esse daí merece um inferno eterno. Porque se pensarmos dessa forma, não pensamos conforme o Cristo. E se não pensamos conforme o Cristo, o nosso coração, neste caso, é endurecido. Nós não podemos recepcionar ainda
a mensagem do Cristo Jesus. Então temos que dizer: eu ainda não tenho um coração receptivo para a mensagem do Cristo, quando Ele nos convoca a perceber todos os nossos irmãos, sejam eles nas condições de vítima ou de algoz, porque a nossa sociedade tem que construir a ideia de que todos haverão de, no futuro, alcançar a luz. Nós não podemos pegar a palavra do Cristo e dizer: isso aqui eu gosto do Cristo, mas isso aqui eu não gosto. Como se fôssemos tão importantes a ponto de elencar o que é bom e o que é ruim na palavra do Cristo. Foi Ele que nos disse: nenhuma ovelha será perdida. E a gente faz de conta que a gente não ouve. Porque o grande desafio nosso é entendermos os nossos irmãos violentos, os nossos irmãos que são corruptos, os nossos irmãos que fazem as coisas erradas. Não é que nós devemos aceitar o erro. O erro não deve ser aceito. A gente já criou leis e tudo mais para combater o erro, mas devemos salvar, como diz Emmanuel. Devemos condenar o erro, mas devemos salvar quem está errado, oferecer a condição para a recuperação daquele que está errado. Quando começarmos a pensar assim, aí podemos dizer: esta passagem do Evangelho, o meu coração é receptivo a ela, eu já compreendo isso. E aí tem um exercício maravilhoso, com o qual o nosso coração endurecido, começamos a escavar esse terreno para torná-lo maleável para receber a semente divina. É se, a partir de hoje, diante de uma notícia de violência, a gente se lembrar e dizer: olha, o Cristo recomendava que olhássemos para o nosso irmão, inclusive aquele que é violento, e disséssemos: Senhor, eu sei que a maior vítima é o algoz. Embora o meu coração sinta ojeriza pelo que ele fez, eu quero te pedir, Senhor, no mais íntimo de mim, que o teu amor, a tua compreensão, a tua bondade, o teu perdão o alcance em outra oportunidade para que ele se erga. E quando nós começamos a pensar assim, nós mudamos o mundo. Porque viver é pensar, e quanto mais pensamos no bem, mais realizamos o bem. Quando o nosso coração, como nesses momentos eleitorais que vivenciamos agora, vê o outro como inimigo, aquele que não pensa como nós deve ser destruído, quando pensamos assim, construímos um mundo de guerra, um mundo da violência, um mundo onde tudo haverá de conspirar contra a palavra e, portanto, não irá frutificar a semente. Então precisamos compreender a palavra do Cristo em profundidade. Assim modificaremos o mundo. E há aquelas passagens que nós adoramos, porque aí diz assim o Cristo: amai os vossos semelhantes, o vosso semelhante. Aí nós dizemos: que coisa maravilhosa. Amai o próximo, que coisa maravilhosa. Porque o próximo da gente, a gente sempre pensa que é o irmão, o pai, né? O próximo é sempre quem está muito próximo. A gente tem uma ideia de que próximo é quem está muito próximo de nós. Diz: eu adoro essa passagem do Cristo. E eu amo o meu próximo. Meu próximo é o meu filho, meu pai. Né? Coisa maravilhosa, amar. Devemos amar mais. Mas não é isso que o Cristo diz. E o Cristo diz: perdoai. Diz o Pedro: quanto? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E Chico Xavier querendo saber: mas meu irmão Emmanuel, como é que é essa história de 70 vezes 7? 70 vezes 7, cada ofensa. Ou seja, sempre. Mas a ideia já era presente no Cristo, porque a ideia de totalidade entre os judeus já é 7. 7 já é tudo. Pedro, quando pergunta ao Cristo: será 7 vezes? Ele já queria fazer a ideia maior do que aquilo que era comum entre os judeus. Veja, os judeus, sempre que queriam afirmar uma coisa, dizia 3 vezes. É por isso que é dito que Pedro negou 3 vezes. Não é necessário que ele tenha negado 3 vezes. Perguntaram a ele: não conheço. Aí depois perguntaram: não conheço. Não é isso.
quando diz ele negou 3 vezes, quer dizer, ele negou mesmo. Ele negou do fundo do coração. É a ênfase. E é por isso também o Cristo chega e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Aí depois, Pedro, tu me amas? Você acha que o Cristo ia precisar perguntar 3 vezes? Quer dizer, a exposição está dizendo que Pedro disse que amava verdadeiramente. Então, sempre que se diz na exposição judaica 3 vezes alguma coisa, quer dizer que é definitivo, é algo, né? Aí, então, quando é 7, não tem menor dúvida. E o Cristo ainda enfatiza 70 vezes 7, mas não tem dúvida nenhuma que o perdão deve ser sempre. Mas a gente escolhe a quem perdoa. E a gente perdoa de um jeito tão diferente do Cristo, que às vezes a gente chega e diz assim: fulano fez uma maldade comigo. E a gente até celebra, a gente diz assim: eu perdoei ele. Mas diz assim na assembleia: olha, sabe aquele fulano ali? Ele me fez um maltrato, mas eu o perdoei. Diz bem alto, que é para todo mundo ouvir que ele tem um bom coração e está perdoando. Já é uma coisa fantástica, porque antigamente ia lá e matava. E agora já está perdoando assim, apontando, dizendo como é que perdoa. Não é? Então veja, nós não entendemos bem o que o Cristo disse. Perdoai sempre, mas profundamente, esquecendo, sem nem saber o que ele fez. É uma conquista da sua alma, do seu coração. E aí a pessoa chega e diz: mas perdoar, não é? Aí o Cristo diz: não, mas não é perdoar o seu inimigo. É amar os seus inimigos. Olha que coisa maravilhosa. Aí a gente, bom, eu até perdoo, agora amar é demais. Amar é só o Cristo que faz isso. A gente diz ainda assim: se eu não tenho capacidade de amar o outro já é difícil, agora amar o inimigo, camarada que me fez mal, eu ser capaz de amar, como é que é isso? Esse ensino do Cristo, isso é só ele que consegue fazer. E muita gente diz isso: eu sou cristão, mas essas coisas só quem faz é o Cristo. Uma coisa que precisamos entender em relação ao Cristo é que o Cristo não veio dizer aquilo que ele era capaz de fazer. Ele não precisava disso. Imagina o Cristo chegar todo elogioso a si mesmo e dizer: olha, eu sou capaz de amar os meus inimigos. Ele já fazia isso. O Cristo era um mestre. As lições que ele deixou foi para que nós realizássemos. E não era realizar uma parte do Evangelho como a gente pensa. Realizar tudo o que está no Evangelho, todas as lições, inclusive essas mais duras porque é difícil para nós outros, amar o inimigo. Então veja, nesse caso de amar o inimigo, certamente, se não a totalidade, quase todos, 99% dos que estão aqui, haverão de dizer: eu não consigo fazer isso. Não é verdade? Amar o inimigo, eu não consigo fazer. Então nosso coração é pedregoso, nosso coração é à beira do caminho, não recepciona a semente, não frutifica. Aí nesse ponto, e isso nos identifica aonde é que eu devo trabalhar. Eu devo trabalhar o perdão, eu devo trabalhar o amor, o entendimento, para chegar a um ponto em que eu diga: os outros podem me ver como inimigo, mas eu não vejo ninguém como inimigo. Já é uma coisa, já é uma conquista para a vida extraordinária. Você ser ofendido, você ter sido magoado, mas você não ter a transformação dessa mágoa em uma inimizade. É uma conquista espiritual extraordinária, porque grande parte da humanidade, sempre que sofre uma violência, responde com violência. Grande parte da comunidade, da sociedade, quando recebe uma dor, quando tem uma dor muito grande na sua vida, se afasta das atividades do bem, porque vê tudo enegrecido, porque a vida deveria ser um mar de rosas, porque nós imaginamos que ser feliz é ter alegria, momentos de grande entusiasmo, de conquistas, momento em que a vida, como nós dizemos, sorrir para nós. E quando enfrentamos uma adversidade, quando temos uma perda, seja ela financeira, uma posição profissional, ou mesmo a perda de um ente querido, dizemos: fui abandonado por Deus. Há quem realmente nessas condições chegue a brigar com Deus. E aí devemos pensar: o que da lição do Cristo eu não aprendi?
O que não me falta no entendimento do Evangelho? O que é que falta para que eu possa, tendo percebido o sentido profundo dessas lições, modificar a minha vida, me transformar da semente que foi semeada pela ação profíncua do semeador, que é o próprio Cristo, me permitir desenvolver em espigas cheias de grãos, até o ponto em que finalmente vem a colheita. E a colheita, do ponto de vista da evolução espiritual, não significa a morte. A morte, tal como a concebemos, a desencarnação, ocorre várias vezes antes que a verdadeira foice seja lançada na planta que somos, no espírito imortal que somos. Porque quando for lançada essa foice definitiva, já não precisaremos mais encarnar, porque já seremos espírito puro. E tal como Cristo, se viermos em missão especial como ele veio à terra, é para nos doarmos em amor como pão vivo, como pão da vida, tal como ele fez. Mas não mais por necessidade de evolução, porque já cumprimos com o nosso processo de evolução espiritual. Então, recolhamos dessas lições trazidas pelas parábolas do Cristo, lições profundas, para, em essa semente adentrando o nosso coração, possamos frutificar. Francisco de Assis, naquela vida extraordinária de há 800 anos, em sendo filho de um homem rico, poderoso, tinha a sua vida toda construída em direção à fortuna, às belezas, aos prazeres da vida. Mas em um determinado instante, abandonou tudo aquilo, porque percebia que o seu coração se permitia receber a palavra do Cristo e frutificar de forma extraordinária num mundo onde os terrenos que caracterizavam os corações humanos de então eram cheios de pedras, de espinhos, eram ressequidos, endurecidos, tais quais os terrenos à beira do caminho. Mas ele não. Ele era terreno fértil para a recepção da palavra do Cristo e se fez em planta vigorosa, estendendo os seus braços amorosos para ir ao encontro dos necessitados. E esse é o grande desafio daqueles que, como nós, adentrando neste espaço espiritualmente rico, porque aqui espíritos nos aguardam a evolução dos nossos corações, encantados de estarmos aqui. Espíritos, muitas vezes, que já estão numa fase evolutiva, já mais especial, e adentram esse espaço celebrando estes primeiros passos, em que, cultivando o coração de nós mesmos, começamos a fazer erguer a plantinha espiritual, que já prenuncia aquilo que seremos no futuro. E vem eles, na véspera desses dias, em que se celebra exatamente a homenagem a esses espíritos tão amoráveis que significaram tanto ao nosso coração, para que possamos, neste instante, em oração de todo agradecimento ao Senhor, por termos tido a oportunidade de convivido com estes pais, com estes irmãos, com estes esposos e esposas, com estes filhos tão queridos, abraçá-los muito intimamente e dizer: ó querido, quanta saudade, ó querida, quanta saudade. Como meu coração se alegra de, reunidos aqui, os dois planos da vida, celebrarmos que já somos, eu aqui, frutificando a minha plantinha espiritual, observando também
a tua evolução no plano em que te encontras e prometendo um ao outro um reencontro glorioso em amor, por já estarmos, cada um de nós, adubando o terreno fértil do nosso coração, sequiosos de fazer com que essa mensagem poderosa do Evangelho frutifique dentro de nós, tal como nos ensinou o pobrezinho de Assis, na sua humildade, na sua profunda compreensão do Evangelho, sabendo ele que o Evangelho de Cristo, mais do que ser lido e apreendido, é para ser vivido em profundidade. Bênçãos a todos, que a paz do Cristo nos abrace, nos console e nos anime à vida. Assim seja.